Às vezes nós nos perguntamos por que algumas pessoas desaparecem de nossa vida, algumas pessoas simplesmente somem, sem motivo aparente, sem causa aparente, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de atrito, sem nenhum tipo de indiferença, nem de discussão, de nada. Algumas pessoas desaparecem do nosso caminho, desaparecem de nossa vida. Algumas que já se disseram amigos, amigas, né, simplesmente somem. Algumas outras vezes, as próprias circunstâncias da vida, as próprias circunstâncias fazem com que a gente se afaste também de algumas pessoas. Em alguns outros momentos, também, parece que nós estamos sozinhos na caminhada. Estamos sozinhos, olhamos para o lado, não vemos ninguém, não sentimos apoio, não sentimos ajuda de nenhuma espécie. Com relação à família, então, família consanguínea. Quantas vezes você pode já ter pensado em irmandade, solidariedade, em empatia com os familiares e só sentiu facada nas costas, críticas, julgamentos, condenações, não é? E nada de ajuda, nada de auxílio, nada de amizade, nada de apoio, enfim. Esta é a vida na Terra, meus queridos amigos. Nós estamos mediante uma série de fatores, uma série de circunstâncias adversas. Portanto, somos campeões. Quando nós conseguimos alguma coisa, precisamos cada vez mais valorizar nossas conquistas, valorizar tudo aquilo que a gente consegue com muito esforço, com muita dedicação, mediante circunstâncias totalmente adversas. Muitas vezes, nascidos em famílias que não nos ajudam, que não nos auxiliam em nada. E aqui não vai nenhum discurso de coitadismo. Não, não se trata de coitadismo, não se trata de nada disso, mas se trata de ver, de enxergar a realidade e de falar sobre ela, porque evidentemente ninguém pode negar que as circunstâncias da vida, elas podem nos favorecer ou nos prejudicar ou nos atrapalhar. Isso é uma questão sine qua non. Por mais que se diga, alguém nasceu em tal lugar, alguém conseguiu isso, conseguiu aquilo, conseguiu mérito, parabéns. Mas são exceções à regra. Ninguém pode colocar exceções como regra. O fato é que aonde nascemos, em que circunstâncias nascemos, em que famílias nascemos, em que país nascemos, com quem nós vamos estar por perto, com quem poderemos contar ou não, isso faz uma grande diferença sim em nossa vida. E volto a dizer, não é discurso de derrota, não é coitadismo, nem é desculpa para também não conseguir algo que para os padrões da Matrix, para os padrões da vida é o sucesso. O que é o sucesso para você? Não é? O sucesso para os padrões da Matrix é você ter uma fama, é você ser muito conhecido popularmente, é você ganhar muito dinheiro, é você ser médico, juiz, advogado, etc., um professor muito bem estabelecido, entre outras questões, né? Mas aí nós observamos que este ego, esta arrogância humana, ela não tem fim. E as pessoas, quanto mais têm poder, mais querem poder. Quanto mais têm dinheiro, mais querem dinheiro. Dia desses eu vi um cidadão dizendo que não poderia ajudar um outro que estava precisando, embora ele primeiro, antes de dizer que não podia ajudar, ele disse que tinha várias empresas. Depois disse que tinha uma empresa nos Estados Unidos, mas que não poderia ajudar. Eu fico imaginando, se ele que tem tantas empresas e até empresas multinacionais não poderia ajudar aquela outra pessoa, imagina então o que diriam outras pessoas que mesmo sem ter condições realmente, mesmo assim se esforçam e ajudam. Ou seja, a boa vontade está em extinção neste mundo. A indiferença, a frieza, ela é campeã. Mas a boa vontade, ela está cada vez mais rara, infelizmente. As pessoas não têm boa vontade. Com boa vontade a gente consegue fazer às vezes até o que parece ser impossível, porque nós arrumamos forças, energias de algum lugar e conseguimos realizar.
Agora, sem boa vontade, você pode ter todos os recursos, você pode ter todo o dinheiro, você pode ter todo o poder, mas a coisa ainda sai errada. Ou seja, tudo isso que falo, eu me refiro a essa matrix, não é? Como a gente leva pancada a vida toda, principalmente aquelas pessoas que, assim como eu, foram criadas pensando que todo mundo era bonzinho, pensando que os coleguinhas de escola, desde pequenininho, já eram bonzinhos, eram gente boa, eram colegas bacanas, poderia chegar lá e contar com eles, era todo mundo irmão, era todo mundo da irmandade. E não é assim. Desde pequenininho, na escola, mesmo crianças, mesmo pequenininhos, né, no maternal, no jardim 1, a gente percebe já as questões humanas envolvidas. A gente percebe já os egos, a gente percebe já as diferenças, a gente percebe já a discriminação, a gente percebe já desde pequeno que as pessoas não são boazinhas como disseram pra gente, que a vida não é um conto de fadas, que aqui não é uma colônia de férias, nem é realmente um local de tranquilidade, de pessoas boas, maravilhosas que nos rodeiam. Não. Nós estamos realmente diante de situações totalmente complexas e complicadas. Por isso mesmo, nós devemos tirar o peso das culpas de todos nós. Eliminar a culpa 100%. Ou seja, vamos lançar o programa Culpa Zero, meus amigos. Culpa zero. Zero, zero. Sabe por quê? Primeiro, por exemplo, se formos olhar pela própria questão da nossa criação, fomos criados simples e ignorantes, como por sinal a doutrina espírita reforça. Se fomos criados de maneira simplória, simples e ignorantes, se somos ignorantes, se fomos criados ignorantes, não sabemos de nada. Portanto, todos aqueles nossos erros, todas as nossas dificuldades no sentido evolutivo, fazem parte de um processo natural. Quando nós erramos, mesmo adquirindo a consciência já de seres humanos que aqui estamos, e quando cometemos erros, por mais crassos e absurdos que esses erros possam parecer, são erros humanos. São erros ainda de um ser ignorante. Mas você pode dizer, mas fulano matou, fulano roubou, fulano estuprou, fulano fez isso, foi um crime macabro. Foi. É feio? É ruim? É triste? Mas são ainda situações que fazem parte da nossa condição humana, da nossa condição vibratória. Não há como fugir disso. Se estamos aqui na Terra, todos nós estamos dentro dessa faixa vibracional e diante dessa condição humana ainda. Essa condição de fraqueza, essa condição de ceder aos impulsos, de ceder aos instintos, de sermos egoístas, de sermos estúpidos, de sermos agressivos, de sermos instintivos. Essa é a nossa realidade ainda. Claro que quando falo isso, existem algumas pequenas exceções e existem também pessoas que já têm um nível, de fineza maior, não tem esse embrutecimento todo. Claro, nós estamos sendo lapidados o tempo todo. E naturalmente que nós que buscamos uma espiritualização maior, nós que buscamos uma intelectualização e um conhecimento não para ficar com vaidade, não para ficar dizendo quantos títulos nós temos, quantos cursos nós temos, mas que buscamos para termos mais condição de compreender a nós mesmos e o mundo, e para termos energias de defesa e energias de posicionamento nesta vida, e de conhecimento também espiritual, transcendente. Todos nós que cada vez estudamos mais, nos dedicamos mais a isso, evidentemente que vamos diminuindo a nossa carga de embrutecimento, de ignorância, Mas mesmo assim, todos nós estamos dentro dessas faixas vibracionais, destes corpos mais densos, dessas estruturas onde nós ainda temos aquele lado animalesco muito forte. Basta ver, se alguém vai mexer comigo, eu tenho uma capacidade de ser um animal para me defender, para defender minha vida, para defender este corpo. Eu me transformo, todo mundo, por mais tranquilo e pacato que seja, tem algum momento de revolta, tem algum momento de animalidade, tem algum momento de se mostrar uma pessoa diferente. Os mais mansos e humildes, os mais tranquilos, os mais pacatos, também têm seus dias de revolta, os seus dias de fúria e os seus momentos
onde se transformam, né? E parecem ser outras pessoas. Ou seja, tudo isso reforça a nossa necessidade da busca do autoconhecimento e reforça a necessidade nossa da psicologia, da psicanálise em nossa vida. O quanto é importante a psicologia, o quanto é importante o estudo psicanalítico para compreender todas as nossas questões desde a tenra idade, desde a infância, né? Todas as questões que nós já passamos. E aí entram as questões sociais, a psicologia social, a sociologia, né? Entram as questões políticas, econômicas, ou seja, os múltiplos saberes estão à disposição de todos nós. Que nós possamos utilizar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade para nosso entendimento melhor de todas as questões da vida. É isso que nós devemos refletir e é isso que eu trago neste pequeno vídeo para nós. Ou seja, estamos sim aqui na Terra em meio a condições muito densas. E se você está dentro de condições adversas, dentro de estrutura financeira, econômica adversa, se você nasce em uma família, em um reduto onde você já tem uma condição financeira, econômica que lhe encaminha, que lhe favorece, isso é uma coisa. Se você nasce num local, e numa família, e numa estrutura que você não tem nada realmente nesse aspecto, né? Um pouco dentro daquela linha de que um latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindos do interior, naturalmente que a sua vida é mais difícil, é mais complexa, não há como negar isso. Então, você querer ignorar as circunstâncias de cada um é você querer tapar o sol com a peneira, porque as oportunidades na vida fazem a diferença. Oportunidade é uma palavra muito importante neste mundo. Tem pessoas que têm muitas oportunidades e até não valorizam. E tem pessoas que praticamente passam a vida inteira sem oportunidades. É importante refletir sobre isso. Oportunidade e oportunidades são duas palavras, né, praticamente a mesma, porque tem o mesmo sentido, que querem trazer para nós de que elas fazem toda a diferença em nossa vida, sim. Ou seja, negar esse aspecto de oportunizar coisas para os outros é você tapar o sol com a peneira, é você querer fazer uma disputa sem lógica, uma reflexão sem lógica entre oportunidades, desafios e vitórias e conquistas. E entendendo que vitórias e conquistas são conceitos mais amplos do que meramente as vitórias terrenas, profissionais, as vitórias que estão aos olhos destes que só visualizam a vida na carne e a busca desenfreada pelo poder, pelo status, como nós estamos aqui, né? Essa questão egóica exacerbada. Então é isso. Eu queria trazer essa reflexão que passa por esse aspecto espiritual e que nós temos sempre esse olhar de trazer um ponto que muitas vezes outros veículos, outros canais aí não mostram, não tocam nesse ponto de que os aspectos reencarnatórios eles precisam ser melhor estudados. E é isso que nós estamos buscando, inclusive, tendo essa visão muito clara de que nós estamos num mundo prisão. Nós estamos num planeta prisão. Por isso, quando a gente vê as crianças que estão em Moçambique passando fome e necessidade, aquele retrato é muito triste, dói, toca o nosso coração, né? As crianças estão lá, estão sendo ajudadas, ok, mas ao mesmo tempo estão sendo já direcionadas, né, para uma religião, para a religiosidade, para se tornarem, infelizmente, pessoas fanáticas, fanatizadas por religião. É ruim a ajuda que elas estão recebendo? Não, é ótima, é maravilhosa. Não é disso que eu falo. É maravilhosa. Só que, veja como as coisas acontecem. É uma ajuda, é uma bênção, mas ao mesmo tempo, também, em muitas delas está sendo incutido a faísca já de serem pessoas que vão ser domesticadas, condicionadas a serem engolidas por um sistema religioso, né?
E o mais importante seria que a própria sociedade, o próprio governo, né, tivesse a condição de resolver isso de maneira institucional, de maneira correta, não precisando deixar que religiões e outras situações tomassem conta disso, né? Claro que neste momento pouco importa quem ajuda, o importante é a ajuda. Mas o mais importante seria termos uma sociedade mais justa e igualitária, que o próprio governo pudesse dar a cada pessoa, a cada cidadão, todas as suas condições básicas de vida, não é? Toda a sua condição de sobrevivência e ainda estimular não só a sobrevivência, mas a vivência. Um dia desse eu vi uma pessoa falar uma coisa muito importante, realmente. Viver não é só respirar. Respirar é fundamental. Todo mundo quer e precisa respirar. Mas vida não é só isso. Isso é só sobreviver. É como se estivesse respirando por aparelhos ou respirando de qualquer forma. Precisamos ter uma vida plena. Precisamos e deveríamos ter. E a sociedade, o governo deveria favorecer essa condição para todos nós. Claro, isso é um tema muito vasto entre as questões reencarnatórias, aquilo que alguém pode entender como karma, como questões a serem vistas ou não, mas hoje em dia a gente direciona esse olhar muito mais para um mundo prisão e que nós precisamos sair desta roda de samsara. Muita paz a todos.